Olá, nesta análise a gente vai ligar os pontos entre um movimento de ideias que surgiu na Europa lá no século XVIII e uma revolução que, do outro lado do oceano, acabou criando uma nação inteira. É a história de como a filosofia se tornou literalmente o combustível para uma guerra e para a fundação de um país. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a gente hoje. Como é que pode, né? Escritos de filósofos, coisas que eram debatidas em cafés, em salões, de repente inspiram soldados num campo de batalha a milhares e milhares de quilômetros de distância. Vamos entender isso. Olha só o caminho que a gente vai percorrer. Primeiro, a gente começa com a grande revolução do pensamento. Depois, a gente passa pelos pensadores que definiram tudo isso. Vê como essas ideias cruzaram o oceano, alimentaram um conflito e, no fim, construíram os alicerces de um novo país. Então vamos lá. Antes de qualquer tiro ser disparado na América, estava rolando uma batalha bem diferente na Europa. Uma batalha pelas mentes, que usava uma arma nova e muito poderosa, a razão. De um lado, a gente tinha um modelo antigo, sabe? O poder vinha de Deus, ia para o rei e ninguém podia questionar. Ponto final. Do outro lado, surge uma ideia totalmente radical. O poder tem que vir do povo. A autoridade não é divina, é um acordo. E direitos não são um presente do rei. São algo que todo mundo já nasce tendo. Então, a grande virada de chave foi essa. O Iluminismo, ou o século das luzes, colocou a razão humana no centro de tudo. Em vez de só aceitar a tradição porque sempre foi assim, a nova regra era perguntar: isso faz sentido? É justo? Foi uma mudança brutal na forma de enxergar o mundo. Agora, essa revolução no pensamento não aconteceu do nada, claro. Ela foi liderada por um grupo de pensadores brilhantes que, basicamente, escreveram um novo sistema operacional para a sociedade. Nomes como Locke, Montesquieu e Rousseau se tornaram os verdadeiros arquitetos de um novo jeito de pensar o governo e a liberdade. E as ideias deles não eram só papo de intelectual, não. Eram projetos para um tipo completamente novo de nação. Para começar, vamos falar do John Locke. A ideia dele de direitos naturais foi, revolucionária. Ele disse o seguinte: antes mesmo de existir governo, as pessoas já têm direitos. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. O governo existe para proteger esses direitos e não para dar eles de presente. Aí vem o Rousseau com a história do contrato social. E isso vira a pirâmide do poder de cabeça para baixo. O poder não vem de cima para baixo, de um rei para o povo. Não, ele flui de baixo para cima. Um governo só é legítimo se o povo concorda em ser governado por ele. Simples assim. Tá, mas e para evitar que o poder suba a cabeça? O Montesquieu veio com uma solução prática e genial. Ele sacou que concentrar todo o poder numa pessoa só, ou num grupo pequeno, era a receita para a tirania. A solução? Dividir o governo em 3 partes que se vigiam: o legislativo, o executivo e o judiciário. Uma ideia brilhante que é a base de muitas democracias até hoje. Beleza, agora segura essas ideias aí e vamos cruzar o oceano. Lá nas colônias americanas, essas teorias europeias não eram só debate filosófico. Elas estavam prestes a bater de frente com uma crise bem real. O contexto aqui é tudo. A Grã-Bretanha tinha gastado uma fortuna numa guerra mundial contra a França e estava endividada até o pescoço. Olhando para o outro lado do mapa, o parlamento britânico pensou: as colônias podem ajudar a pagar essa conta. O problema é que os colonos tinham uma visão bem diferente da situação. E aí a coisa começou a apertar. Veio a lei do açúcar, depois a lei do selo, cada nova lei, cada novo imposto ia aumentando a pressão na panela. Para a Grã-Bretanha era só administração no império. Para os colonos, aquilo parecia outra coisa, algo muito mais sinistro. Isso nos leva a esse famoso grito de guerra. A questão não era só o dinheiro. O ponto principal era o princípio, sabe? Era uma violação direta daquelas ideias iluministas que eles andavam lendo. Pensa bem, se a propriedade é um direito natural, como é que um governo, lá longe, pode tirar parte dela com impostos sem o seu consentimento? Para eles, isso não era só injusto, era a definição exata de tirania. E é exatamente nesse ponto que a filosofia sai dos livros e vai para a rua. A raiva dos colonos não era só uma questão de bolso, era ideológica. Eles estavam lendo Locke, Rousseau, Montesquieu e viam a situação deles perfeitamente descrita naqueles textos. E aí, em 1776, Thomas Jefferson pega a caneta e escreve essas palavras que ecoam até hoje. Elas não são só bonitas, elas são um argumento filosófico para justificar uma revolução. A ideia de que os direitos não vêm do governo, vêm de uma fonte maior. E aqui a conexão fica escancarada.
Esse é John Locke quase palavra por palavra. Jefferson pegou a fórmula do Locke, vida, liberdade e propriedade, e deu uma leve adaptada para a busca da felicidade. A Revolução Americana estava sendo justificada com a linguagem do iluminismo, preto no branco. Ou seja, a Declaração de Independência é, na sua essência, um manifesto iluminista. Ela argumenta que o governo é um contrato social. E se o governo quebra esse contrato, como os colonos achavam que a Grã-Bretanha tinha feito, o povo tem todo o direito de rasgar o contrato e começar um novo. E olha, essa faísca não ficou só por lá não. As ideias do iluminismo se espalharam pelo mundo, inspirando outros movimentos. Aqui no Brasil, por exemplo, a Inconfidência Mineira foi totalmente influenciada por esses ideais. Tanto que o lema deles, em latim, era Libertas Quesera também, liberdade ainda que tardia. Um eco direto desse desejo global por autonomia. E agora, chegando ao nosso desfecho, vamos amarrar as pontas e ver como essa mistura poderosa de filosofia e ação deu origem a uma nova nação. Então, resumindo a ópera, o que aconteceu foi o seguinte, em 3 passos. Primeiro, a revolução na mente. Depois, a aplicação dessas ideias a um problema real, a uma queixa concreta. E, por fim, a criação de algo completamente novo, baseado nesse projeto filosófico. O fim da guerra com o Tratado de Paris não foi só o reconhecimento de um novo país no mapa. Foi a validação de que uma nação poderia ser fundada em ideias. Ideias como liberdade, consentimento e direitos naturais. Foi, na prática, um gigantesco experimento iluminista se tornando realidade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A Revolução Americana foi o resultado das grandes ideias da sua época. O que nos faz pensar? Quais são as grandes ideias que estão construindo o nosso mundo hoje? E para onde será que elas estão nos levando? Fica aí a reflexão.